Bem-vindo ao Web da Neuroeconomia e eu vou ser bem direto ao ponto. Eu quero que você saia desse treinamento com 2 atributos. O primeiro deles é que você enxergue além dos números do cliente. Afinal, por trás da planilha, por trás de um portfólio de investimentos, existe uma pessoa tomando decisões. E você precisa entender que quando você só coleta dados financeiros ou só oferece uma solução focada em finanças para o seu cliente, você está limitando a sua atuação. E também deixando de desenvolver uma capacidade, uma competência de entregar serviços altamente personalizados. O que no mercado em que a inteligência artificial vem cada vez mais avançando, vai ser o diferencial para um cliente contratar ou não e para ele entender que você vai entregar muito mais do que um chat GPT. O outro atributo é que você se sinta seguro de que a estratégia que você está oferecendo para o cliente vai funcionar. E para isso acontecer, você precisa dominar e ter repertório em economia comportamental e neurociência, que é justamente o que você vai aprender dentro desse webinar. Eu quero, antes de tudo, começar fazendo uma provocação. Já aconteceu com você de você criar um plano perfeito para o seu cliente dentro dos serviços que você presta por aí e simplesmente o cliente não tirar nada do papel? Ou então começar no primeiro mês motivado e depois ele sumir, remarcar, ou então dizer, olha, eu não consegui preencher a planilha, controlar os gastos, investir esse mês, porque sempre acontece alguma coisa no caminho. Pois é, isso é extremamente comum e muito mais normal do que você imagina. Não é indisciplina ou falta de força de vontade do cliente. Na verdade, ele é só um ser humano tomando 35 mil decisões por dia, sendo que 95% delas são emocionais. Se você não me conhece, eu sou Carol Veloso, eu sou a criadora e fundadora do Neuroeconomia Educação, uma empresa focada em disseminar economia comportamental e neurociência e fazer com que as pessoas apliquem na prática esse conteúdo. Aliás, sublinho essa parte, aplicar na prática. Porque para mim o importante não é que você entenda apenas qual é a importância da economia comportamental. O nosso diferencial aqui no Neuroeconomia, em qualquer curso ou ferramenta que a gente cria, é que a gente visa sempre que o nosso cliente use os insights na prática, porque só usando os insights na prática é que ele vai transformar vidas, ele vai mudar hábitos financeiros dos clientes dele, ele vai se diferenciar num mercado que só dá informação para o cliente. A gente é completamente contra você sobrecarregar o seu cliente de informações ou dar uma consultoria de A a Z para um cliente. Muito pelo contrário, até porque isso gera paralisia muitas vezes no cliente. A gente quer que você entenda como o seu cliente toma decisões, que você saiba as informações comportamentais que você precisa tirar dele para que você entregue um plano mais eficaz e que dê feedbacks muito expressivos para você dentro da sua caminhada profissional. E sabe quem consegue fazer isso? O planejador comportamental. Esse profissional que tem essa competência específica desenvolvida, ele tem um olhar sobre o que é a raiz do problema financeiro do cliente. É algo que nenhum outro profissional de finanças consegue fazer, porque eles estão muito tempo focados na parte dos números, ou seja, na superfície do problema financeiro do cliente. Se a gente olhar para o mercado, por exemplo, vou pegar números que provavelmente você já conhece, que são do Serasa ou da Ambima. A gente tem que 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investir ou para simplesmente poupar. 67% não possui reserva de emergência, inclusive entre as classes A e B, ou seja, as classes mais ricas, 38% não acessam nenhum tipo de investimento. Então, o problema não é falta de dinheiro, a gente está vendo aí que essa questão de não investir, não poupar também vai acontecer dentro das classes mais ricas do Brasil, mas o problema principalmente é comportamental. Vamos ao exemplo que eu estava falando aqui da reserva de emergência. Uma pessoa, ela sabe que em algum momento da vida dela pode acontecer algo, né? Pode acontecer uma crise como um desemprego, a perda de um ente querido, ela pode ter uma doença, qualquer coisa que vai impactar o nível de poupança dela, a capacidade de gerenciar os recursos que ela tem. Ela sabe, porém, ela não age para que, né, quando isso aconteça, ela tenha ali os recursos para que ela lide melhor com aquela situação de crise. Então, não é que seu cliente não sabe o que ele precisa fazer. Eu gosto muito de usar a analogia da comida. Então, quando a gente quer emagrecer, por exemplo, ou ter uma vida mais saudável mesmo, a gente sabe o que precisa fazer. É o quê? Comer mais verduras, legumes, salada, ingerir mais líquido, fazer exercícios de forma regular, 3, 4 vezes por semana. Porém, o simples parece impossível, porque a gente tem milhões de obstáculos comportamentais. E você que lida com o cliente precisa entender que obstáculos são esses. Então a gente tem um problema que ele é de fundo comportamental e ele vai se expressar em números, que é como a pessoa toma decisões com dinheiro. Então,
dívidas, parcelamento, pagamento de parcela do cartão, jogos de bet, jogo do tigrinho, que a gente está tendo uma pandemia, né, desse tipo de jogo. E a gente tem profissionais que estão sendo todos treinados para lidar com números e dar soluções envolvendo números. Nenhum dos profissionais no mercado tradicional profissional, que envolve planejadores financeiros e outros tipos de profissionais de finanças, como contadores ou assessores de investimento, todos eles estão sendo treinados com base na educação financeira tradicional e no planejamento financeiro tradicional, que é centrado em números, que é centrado em dar muita informação ao cliente, que é centrado em dar ferramentas como planilha e simuladores, mais uma vez foco em números. A abordagem tradicional, ela não resolve problemas de fundo comportamental. Ela não resolve a falta de motivação que um cliente vai ter durante uma consultoria financeira. Ela não resolve questões envolvendo crenças que o seu cliente tem com o dinheiro, de achar que se ele tiver muito dinheiro ele vai ser uma pessoa ruim, ou que rico é mal, ou ainda que, nossa, eu preciso honrar minhas raízes. E tem diversos tipos de crenças que a gente vê por aqui com os nossos alunos. Mudança de hábitos. A maioria dos profissionais de finanças não sabem nem como se forma um hábito, muito menos como muda um hábito, que não é muito simples como parece, né? E principalmente não é fazendo alguma coisa por 21 dias. Por favor, nunca mais repita isso se você repetiu, né, em algum lugar no passado. Não faz você saber lidar com recaídas do cliente, não faz você entender como você antecipa possíveis obstáculos do cliente só com escutas que você faz nas primeiras sessões que você tem com aquele cliente também. E sabe por que isso acontece no mercado profissional? Sabe por que a gente está formando um mercado profissional que não está apto a realmente resolver um problema do cliente, que é o problema de fundo dos números, porque o que ele faz com o dinheiro é só uma consequência de como ele está por dentro, vamos dizer assim? É porque o mercado tradicional vai partir de duas premissas erradas. A primeira premissa é que basta informação para alguém agir de forma racional. Então basta eu saber que se eu poupar, eu vou ter uma aposentadoria. Basta eu saber que se eu poupar, sei lá, X% do meu salário, eu vou construir uma reserva de emergência de 6 meses dos meus gastos fixos ou os gastos ali do mês. Isso é uma premissa errada. A gente sabe que mesmo sabendo que o cigarro faz mal, muita gente fuma. Mesmo sabendo que comer pizza, hambúrguer e chopp todo final de semana, isso vai fazer a gente acordar, a gente continua fazendo isso. Então, essa premissa é completamente errada. E a outra premissa, gente, é a que basta um plano, um planejamento financeiro que o cliente vai executar. Então, isso quer dizer que o cliente não sabe educação financeira e ele não tem clareza muito do passo a passo que ele tem que fazer. Então, se eu educar ele financeiramente ou dar informações para ele, né, e dar um plano para ele seguir, ele vai seguir. Não, gente, ele não vai seguir. Basta você pensar na última ficha de educação física, lá de treinos que você fez na sua academia, pensar se você seguiu ou não, né? Não basta ter isso. A gente precisa se sentir motivado, a gente vai ter uma flutuação da motivação ao longo do tempo, a gente às vezes está muito desalinhado com as metas, porque às vezes a gente foi capturado pelo nosso ambiente social na hora que a gente traçou uma meta com um planejador financeiro que estava ali, né, nos atendendo. Então é preciso entender de ser humano para prestar serviços para seres humanos. Se você tem um objetivo de que a sua consultoria seja centrada em pessoas e não centrada em planilhas, você tem que aprender economia comportamental, você precisa aprender a coletar dados comportamentais do seu cliente, ok? Então, o ramo que estuda a tomada de decisão pelo cliente, essas falhas de percepção e julgamento que a gente tem quando a gente vai tomar uma decisão com o nosso dinheiro, é a economia comportamental. E muita coisa também a gente pega emprestado da neurociência para explicar essas questões também que envolvem a motivação, por exemplo, essa flutuação que a gente tem ao longo do dia. Então, o planejador comportamental, ele basicamente é o profissional de finanças que domina essas duas ciências, esses dois ramos de ciência. Mas antes de dizer exatamente o que o planejador comportamental faz, eu preciso te dizer o que um planejador comportamental não é. Então, um planejador comportamental, ele não é, obviamente, um profissional tradicional. E o que seria um profissional tradicional? É aquele que coleta dados financeiros exclusivamente, receita, despesa, dívida, cartão de crédito, portfólio de investimentos. Tudo isso é preciso coletar? Sim. É só isso? Não. Quem só coleta dado financeiro está limitando, restringindo muito a sua atuação e o que pode agregar de valor dentro de uma consultoria financeira.
Outro profissional tradicional só tem soluções financeiras. Ou seja, o que ele te entrega? Uma planilha, um orçamento doméstico, um raio-x de patrimônio, um portfólio. Só que se você quiser centrar o seu atendimento no cliente, não pode ser só isso. Você tem que integrar soluções comportamentais ao que você está integrando, ainda que seja de forma, vamos dizer, implícita. Não necessariamente você vai explicitamente entregar uma solução comportamental para o cliente, mas todo o seu trabalho vai estar fundamentado no uso de estratégias e insights comportamentais, tá? Outra coisa, gente, é a prestação de um serviço genérico. Então, um planejador tradicional, ele facilmente é substituído pelo ChatGPT. Então, à medida em que as pessoas, a população, começar a ter letramento em inteligência artificial, que vai acontecer, né? Inclusive, meu filho está na escola, ele já tem, né? Vai ter, já, a escola já avisou que ele vai ter um letramento em ChatGPT, em inteligência artificial, então as pessoas vão saber usar isso nos próximos anos. Quando as pessoas entenderem que basta ela pegar as faturas do cartão de crédito, basta elas colocarem no ChatGPT que ele entrega um planejamento financeiro, qual é o seu papel? Né? Para que eu vou gastar ali 300, 500, 700 reais a hora de um consultor se eu posso fazer isso sem brincadeira, 1 minuto? Eu não sei se vocês já testaram, eu já testei, inclusive já fiz o planejamento financeiro da minha empresa dentro do ChatGPT e ele me deu ótimos insights. Mas tem uma hora que o ChatGPT tem limitação. Ele não tem competências humanas, que é justamente o que eu quero que você desenvolva aprendendo economia comportamental e neurociência. O que o planejador comportamental também não é? Um profissional que eu chamo de profissional leitor, que é um profissional que, sim, já leu sobre economia comportamental, finanças comportamentais, psicologia econômica. A gente tem vários livros ótimos sobre esse assunto, como Nudge, Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira, Rápido e Devagar, que para mim é a bíblia da economia comportamental. Porém, essas pessoas não fazem uso na prática do que elas aprenderam no livro, não fazem um uso sistematizado dos insights e das estratégias que esses livros entregam. Então, são pessoas que podem ter repertório, mas não fazem aplicação prática. Então, elas também não são consideradas planejadores comportamentais, elas são planejadores tradicionais que gostam, né, têm afinidade com o assunto, pode ali intuitivamente usar uma estratégia ou outra, porém, não faz um uso sistemático, não tira o melhor proveito das estratégias que aprende nesses livros. Por último, um planejador comportamental não é um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Eu escuto muito isso de alguns alunos, porque eu não quero virar o psicólogo do meu cliente. E você não deve virar o psicólogo do seu cliente. Inclusive, quem fala isso é o profissional que geralmente passou por 3 situações. Ou ele já se sentiu em alguma sessão muito sobrecarregado emocionalmente nos atendimentos de alguns clientes, por questões de fundo comportamental que o cliente traz ali no bojo da sessão, ou porque eles não sabem como conduzir conversas difíceis ou mais aprofundadas sem se envolver demais com o cliente, ou porque eles têm medo de perder a medida entre o técnico, né, financeiro que ele tem que entregar e a parte comportamental. E eu quero deixar você muito tranquilo a respeito disso. Primeiro que planejadores comportamentais não substituem psicólogos, psiquiatras, terapeutas por vários motivos, mas principalmente porque saber coletar dados comportamentais, nomear esses obstáculos e construir estratégias comportamentais para construir intervenções no planejamento financeiro não tem nada a ver com um trabalho aprofundado. Eu vou dar um exemplo. Você descobriu que o seu cliente, né, provavelmente tinha obstáculos de crença. E aí você fez um exercício de reflexão com ele, você trouxe uma clareza maior para o seu cliente que ele tem esse tipo de obstáculo, vocês conversaram como aquilo impacta a decisão dele, e à medida que o cliente tem essa clareza, aquilo permite ao cliente tomar melhores decisões. Aquilo permite a você, planejador, enquadrar melhor a sua comunicação, para fazer com que ele mude certos padrões, para você enquadrar a situação, para que ele repense o jeito que ele lida com o dinheiro. Isso quer dizer que você vai ficar 3 sessões falando que na época que a mãe dele era pequena e não deixava ele gastar com tal coisa. Não, esse não é o seu papel. O seu papel, sim, é ter ferramentas para trazer algo que talvez esteja mais no inconsciente, embaralhado na mente do cliente, no inconsciente dele, à tona, dar clareza a isso e usar isso como material para fazer as intervenções, seja na sua comunicação, seja na sua intervenção.
Vai ter momentos em que talvez algumas das sessões que vocês tenham sejam sessões mais de escuta do cliente? Sim, isso vai acontecer. Isso quer dizer que você vai virar um psicólogo? Não, porque você vai continuar entregando soluções financeiras ao final, como um orçamento doméstico, uma priorização de metas, um portfólio de investimentos, porém, muito mais alinhados aos obstáculos e aos valores que esse cliente tem, porque você mapeou aquela pessoa. Você não mapeou só os números daquela pessoa. Então você vê que é muito diferente a qualidade da entrega de um planejador focado em número de um planejador focado em comportamento. Então fique tranquilo que você não vai virar psicólogo do cliente. Finalmente, o que é um planejador comportamental? A gente já viu que não é, mas o que é um planejador comportamental? Já pega na caneta para anotar. Primeiro, ele entende como o cliente toma as decisões, porque ele domina a teoria da tomada de decisão. Você não pode chegar numa consultoria sem entender, no mínimo, o que é sistema emocional de tomada de decisão e sistema racional de tomada de decisão. Você precisa entender o que é um, o que é o outro, como eles se interrelacionam e quem está dominando a vida financeira daquele cliente. Segundo, o planejador comportamental entende os obstáculos comportamentais do cliente, seja ele crenças, viéses cognitivos, heurísticas, o ambiente social daquele cliente. Você consegue mapear quais são os obstáculos que estão impedindo o seu cliente de agir ou que estão empacando o seu cliente. E esses fatores podem ser psicológicos, podem ser externos ao cliente. Então é muito interessante e importante você mapear esse tipo de obstáculo para poder agir em cima do obstáculo. Terceiro, eles não improvisam ou agem só por intuição. Eu sei, gente, que dá assim, nossa, eu sou intuitiva, eu sinto quando o cliente está precisando da minha ajuda. Não, você tem que agir com técnica, com método e com segurança de que você está propondo, está alinhado ao obstáculo que você mapeou. Não vem com essa de vou agir por intuição. Aqui a gente age com evidências científicas. Você está tendo acesso aqui a conteúdo que é totalmente baseado em conteúdos, artigos científicos, cursos, livros de economia comportamental e neurociência. Nada de autoajuda. Quarto, esse planejador, ele domina técnicas de comunicação e de estratégias comportamentais. E isso em todas as fases com o cliente. Então ele vai usar essas estratégias de comunicação e de intervenção comportamental na hora que ele estiver prospectando, para alinhar melhor a comunicação dele e aumentar a taxa de conversão das sessões iniciais. Ele vai usar para engajar um cliente que desengajou, sumiu, teve uma recaída com um comportamento financeiro ruim. Ele vai usar também para fazer e renovar ciclos de experimentação que a gente chama com o cliente, que é quando você faz um mapeamento de obstáculo, faz uma intervenção comportamental e depois você vê assim, nossa, não funcionou algo que eu dei. Ele não desanima porque ele tem 1000 cartas na manga para agir sobre o mesmo obstáculo. Esse profissional é altamente diferenciado do mar de genéricos que a gente vê por aí. Muitas vezes a gente não entende por que um cliente não quer contratar. Claro que às vezes pode ser, né, alguma questão pessoal do cliente, mas muitas vezes você não sabe mapear as objeções do cliente, você não sabe se comunicar com o cliente. Então tudo isso você aprende quando você entende como o cliente toma decisão. E quando você aprende como o cliente toma decisão, você facilita, você torna mais fácil, mais clara a tomada de decisão do cliente. Além disso, você vai coletar feedbacks muito mais expressivos. Eu chamo isso de prova social fria e prova social quente. Em geral, aquele profissional tradicional, ele colhe uma prova social fria, que eu chamo, que é quando o cliente te dá um depoimento falando, gostei muito da sua entrega, foi bacana, ele é ótimo, ele é inteligente, ele é capaz. Isso é uma prova social fria, estão falando bem, mas não causou nenhuma transformação. A prova social quente foi quando você recebe aquela prova social, aquele depoimento do cliente, que ele fala que você mudou a vida dele, que você transformou a vida da família dele. Isso só acontece quando você entrega um serviço altamente personalizado. Você escutou os problemas do cliente de uma forma correta, você mapeou os obstáculos, você deu clareza para ele do que está pegando. Ele com você consegue uma coisa que ele não vai conseguir com nenhuma planilha grátis na internet, sabe? Então saber promover essa escuta é muito importante. Esse webinar que você está assistindo pretende responder 4 perguntas. O que impede o seu cliente de te contratar? O que impede o seu cliente de agir, entrar em ação? Por que o seu cliente tem recaídas? E por que o seu cliente não segue o plano? Se a gente parar para pensar, qual o denominador comum dessas 4 perguntas? É que todas têm a ver com questões comportamentais. Raramente o seu cliente deixa de contratar ou tem uma recaída por questões de falta de informação ou conhecimento.
Pode ser que seja, mas muito raramente é só isso. Sempre tem uma questão comportamental de fundo. Quando a gente está lidando com o nosso cliente, a gente tem que partir de um princípio, de que a incerteza é a inimiga da tomada de decisão. Se o seu cliente estiver inseguro ou incerto sobre você, sobre se o que você passou para ele de plano de ação vai funcionar, sobre a capacidade dele de fazer o que você pediu para ele fazer, ele não vai fazer. Ele vai ter uma fricção ali para agir. Então, quando você pede para o seu cliente se organizar, controlar as finanças ou investir, sabe o que você está pedindo para o seu cliente? Você está pedindo para ele mudar. E para o seu cliente, nem ele sabe, nem você também sabe, mas você vai saber a partir de agora, o inconsciente dele está fazendo um cálculo. Ele está avaliando o custo mental da mudança. Você está falando para ele, né, dos benefícios dele poupar, controlar o dinheiro, investir. Tá ótimo, você tá achando que você tá montando um plano lindo, que seu cliente souber de todos os benefícios que ele vai ter se ele controlar as finanças, a vida dele vai ser um paraíso. Porém, você não tá conversando com o cérebro dele. Como eu disse, o cérebro dele tá fazendo o custo da mudança. E nem você saberia disso, então, mas agora você já sabe. E qual é esse custo da mudança que está sendo calculado aí pelo seu cliente de forma inconsciente? O custo da mudança, ele vai abranger o esforço cognitivo que o seu cliente vai ter para mudar. Ou seja, o que ele vai precisar entender, memorizar o que precisa ser feito num planejamento financeiro. É muita coisa para alguém que nunca teve contato com planejamento financeiro, que nunca precisou controlar as finanças. Outro, incerteza, como eu acabei de dizer lá no nosso princípio. Ele tem medo de errar, ele tem medo de sair da zona de conforto, coisas que o planejador tradicional não vai ligar, não vai nem passar pela cabeça dele que isso está acontecendo. E se passar pela cabeça dele, ele não vai saber endereçar essa incerteza. O outro item do custo da mudança é a perda do prazer imediato. Então, adiar uma gratificação imediata para uma gratificação adiada. E o cérebro odeia. Nós somos movidos por gratificações imediatas. O cérebro sempre vai dar muito mais importância do prazer imediato, das nossas necessidades que podem ser satisfeitas agora. Por isso, o seu cliente, naturalmente, todos nós, na verdade, somos muito mais impulsivos. Controlar impulso é algo que exige um cérebro que tem que estar informado, descansado, conectado com a meta do futuro. Você já parou para pensar o quanto isso é difícil para o cliente? Não é questão de força de vontade, é uma questão até de como o cérebro funciona, na verdade. Então, na prática, mesmo um plano impecável pode ser rejeitado porque é difícil de implementar. E não é porque o seu cliente verbaliza, às vezes ele fala para você, não, entendi tudo, não, eu vou fazer sim. Só que o cérebro dele que tá fazendo todo esse cálculo da mudança, tá dizendo para ele, não, isso aqui tá muito difícil. E aí nem o seu cliente sabe, e ele só fala para você, não deu, não consegui, não tive tempo, mas no fundo foi você que partiu da premissa errada. Foi você que não mapeou os obstáculos comportamentais do cliente. Foi você que não ajustou o planejamento financeiro para o contexto de vida do seu cliente. Então, é preciso que você tenha em mente esse custo de mudança. Na prática, mesmo um planejamento que é impecável pode ser rejeitado só porque ele é cansativo de implementar. O cliente não tem resistência em lidar com dinheiro, falta de força de vontade, indisciplina. Ele pode até ter isso, mas não é exatamente isso. Ele tem o que a gente chama de obstáculos comportamentais e que precisam ser superados. Você, como profissional contratado para ajudar ele a lidar melhor com dinheiro, se organizar, investir, não importa, faz parte do seu trabalho saber identificar esses obstáculos para antecipar possíveis falhas desse planejamento financeiro e ajudar o cliente a superar esses obstáculos ao longo da consultoria. E que obstáculos seriam esses? Aqui no Neuroeconomia, a gente classifica esses obstáculos em 6 tipos. Mas antes de falar deles, eu preciso voltar um pouquinho e explicar para você que o seu cliente tem 2 sistemas de tomada de decisão. O sistema emocional e o sistema racional. Apesar da gente intuir que a gente toma decisões racionais quando a gente tem informação, lembra? Quando a gente tem um plano para seguir, não é exatamente assim que acontece. Na prática, 95% do tempo, o nosso cérebro está usando o nosso sistema emocional para tomar decisão. Esse sistema prioriza as decisões mais automatizadas. Então, tudo que o seu cérebro puder decidir de forma fácil, rápida, que ele puder decidir de acordo com o que a maioria vai, ou que parece mais seguro, ele vai sempre optar por esse caminho. É por isso que a gente internaliza tantos hábitos financeiros ruins, como parcelar em 12 vezes, gastar agora e poupar para aposentadoria depois. Desses nossos
comportamentos financeiros ruins e que prejudicam enormemente as finanças, eles vêm dessa característica do nosso cérebro de querer economizar energia, tomar decisões mais rasas, mais rápidas, que não dependem de pensar muito ou de, sabe, parar e se esforçar para fazer alguma coisa. E quando a gente está falando de um planejamento financeiro sério, ele exige sim esforço cognitivo. Lembra quando a gente estava falando do custo da mudança? Todos aqueles 4 elementos que a gente acabou de falar? Então, o cliente vai precisar daquilo tudo para colocar um planejamento financeiro de pé. E é justamente por isso que ele não consegue caminhar com o planejamento por muito tempo, ele tem recaídas, porque ele sempre vai voltar para o padrão automático dele, porque consome menos energia dele, é mais rápido. Então o cérebro, ele é um verdadeiro sabotador. A gente dorme com o nosso inimigo. Para a gente entender melhor, facilitar nossa compreensão sobre esses obstáculos, a gente separou ele em 6 tipos. Não vou aprofundar em cada tipo, mas eu queria que você pelo menos entendesse que tipos são. Eu vou agrupar eles também para ficar um pouco mais fácil de entender e mais rápido, já que a proposta desse webinar é você ter essa clareza de que impede o seu cliente de agir. Então, a gente tem uns obstáculos de mindset, que são dos sistemas de crença do seu cliente, motivação, conhecimento, competência, contexto e comportamento. Quando a gente está falando de obstáculos de mindset e motivação, a gente está falando de obstáculos psicológicos que impedem as pessoas de agir, como crenças ou falta de motivação, nessa oscilação natural que a gente tem com a nossa motivação para fazer qualquer coisa, seja ela uma meta importante ou não. Então, passa meio desapercebido esse tipo de obstáculo do planejador que é mais tradicional. Ou às vezes ele entende, não, esse cliente tem crença, ou esse cliente vive desmotivado, eu não estou conseguindo motivar, engajar o cliente. Mas você não sabe o que fazer, mesmo quando você consegue entender ali de uma forma intuitiva de que o cliente tem esse tipo de obstáculo. Quais são os exemplos, né, desse tipo de obstáculo, gente? Crenças, falta de confiança, né, quando o cliente tem uma baixa autoconfiança financeira, metas muito mal definidas. Às vezes o cliente chega numa consultoria dizendo que ele quer uma meta, mas se você não entende os valores daquele cliente, provavelmente você vai construir metas desalinhadas e que vão, sabe o que? Custar a motivação do cliente ao longo do processo. Com emoções como vergonha, medo, culpa, frustração, ansiedade, tudo isso vai minar a motivação e vai reforçar a procrastinação do seu cliente. Então é muito importante identificar se qualquer uma dessas coisas está presente ali no seu cliente e entender o que você pode fazer para superar esse tipo de obstáculo. Conhecimento e competência é basicamente, né, quando a gente está falando de obstáculo de conhecimento, é a falta de informação, então a falta mesmo de educação financeira, saber às vezes, né, como negociar uma dívida, de saber o que é inflação, o que é taxa Selic, como o que é um CDB, enfim. É o básico mesmo de como o letramento financeiro de um cliente e, obviamente, a gente dando informação para o cliente. Isso vai preencher a lacuna da informação, mas a gente sabe que isso é metade do caminho. Porque quando a gente tem a informação, falta a parte de botar em prática, falta a parte de tirar do papel plano. E isso vai ser mais fácil se o cliente não tiver obstáculos de competência, que são habilidades que o cliente precisa ter. Um exemplo clássico é quando você passa uma planilha para o cliente, ele chega na outra sessão e fala, não preenchi a planilha. Sendo que, provavelmente, o obstáculo dele, quer dizer, pode ser que o obstáculo dele seja falta de habilidade para mexer com o Excel. A gente deixa de, né, seguir um planejamento porque os métodos usados para a coleta de dados financeiros do planejador é um só, planilha. E aí você cai num erro seríssimo do planejador, que é você colocar o seu método acima das necessidades do cliente. O seu método, ele tem que existir, ele tem que ter fases, tem que ter ferramentas para apoiar, né, botar o método em prática, mas ele precisa ser flexível. Porque se você não conseguir ter um método flexível, que você tem justamente com repertório e conceito de economia comportamental, você nunca vai conseguir atender as necessidades do cliente, você não vai estar centrando o seu serviço no ser humano, você vai estar centrando ele no método, no número, aquilo tudo que a gente já falou por aqui. Então é muito importante entender se o cliente tem as habilidades que ele precisa para tirar o planejamento do papel, porque se ele não tiver, você está aumentando a fricção, as taxas de fracasso do planejamento, ou aumentando também o que a gente chama de churn, que é o abandono da consultoria financeira. Seguindo aqui no nosso quinto obstáculo, a gente tem um obstáculo de contexto. Contexto são fatores que são externos ou internos que vão influenciar a tomada de decisão. E tem 5 contextos que vulnerabilizam
decisões financeiras, tá? A primeira delas é o ciclo temporal. Muitas vezes, quando a gente está passando por um ciclo temporal, dependendo do que aquele ciclo temporal significa para o cliente, ele pode deixar aquele cliente mais vulnerável. Então, terceira idade, ou fim de um casamento, desemprego, são ciclos da vida. E eles podem estar impactando, por exemplo, a autoconfiança do cliente. Baixa resiliência, que é quando o seu cliente tem uma capacidade muito baixa de lidar com choques, como desemprego, uma pandemia, né, não tem reserva de emergência. Então, esse tipo de cliente também fica vulnerável. O cliente tem uma baixa capacidade, ou seja, uma capacidade reduzida por questões, podem ser psicológicas ou de aprendizagem, de entender como colocar alguma parte do planejamento em prática, questões de saúde. Então, clientes que têm filhos com autismo, por exemplo, clientes que vivenciam algum transtorno cognitivo, ou tem alguma doença como a fibromialgia, né, que é crônica. Tudo isso vai reduzir a capacidade do seu cliente de controlar impulsos, de fazer análises críticas e mais aprofundadas dos riscos sendo tomados com decisões financeiras. Então, olha quanta coisa vai impactar o seu cliente. Por fim, ambiente social também. Então, o ambiente que o seu cliente está inserido também vai impactar e vulnerabilizar as decisões que ele faz com o dinheiro, por questões que a gente vai entender quando a gente estuda viéses cognitivos, como efeito manada, por exemplo. E o último obstáculo é o comportamento. A gente sabe que o comportamento é maneira de proceder. E se a gente repete um comportamento várias vezes, o que acontece? A gente transforma esse comportamento em um hábito enraizado, né? Em algo que está lá no nosso inconsciente, que basta eu estar exposta a deixa, ao gatilho, ao ambiente que me faz sentir motivada a performar aquele comportamento para fazer o comportamento de forma automática. E o que o brasileiro já enraizou como hábito? Parcelar, se endividar, comprometer o 13º no Natal. Então são hábitos financeiros ruins que têm até uma raiz cultural, de repente eles se originam da norma social do Brasil, que fazem com que o seu cliente use pior o dinheiro. Então você precisa entender que o fundo disso é hábito, que houve uma automatização de comportamento, qual foi a deixa, qual foi o ambiente que fez ele automatizar, como deixar isso claro para o cliente, como fazê-lo mudar esse hábito para um hábito melhor. Parece simples de mudança de hábito, como eu disse, não é só dando informação para o cliente que você vai conseguir mudar o hábito dele, não é só dizer, não gaste seu 13º nas festas de Natal. Não vai, porque é tão automático para ele, e o sentimento negativo que ele vai ter de não comprar tudo que ele queria no Natal, de ter um Natal mais pobre, como é que ele vai lidar com isso? Já parou para pensar? Sem você lidar com essa parte de fundo, essa questão de fundo comportamental, a sua entrega fica muito rasa, fica muito superficial, fica muito chat GPT, né? Até ele conseguiria fazer. E aqui também no comportamento, a gente tem que lembrar daquelas premissas que eu falei há pouco, de que o cliente sempre vai preferir performar comportamentos mais fáceis, o que é mais rápido, o que a maioria está fazendo, o que parece seguro. E o que acontece, gente? Para o cliente fazer isso de forma automática, ele vai usar o quê? Os atalhos mentais, que a gente chama aqui de viéses cognitivos e heurísticas, que são regras simplificadoras de tomada de decisão. Se a gente pegar só 3 viéses cognitivos, sendo que tem mais de 180 mapeados, da nossa formação a gente dá pelo menos uns 30 de forma mais aprofundada para os alunos. Vamos pegar 3 aqui, que é o viés do presente, o viés do otimismo e o viés da confirmação. Só para você entender como eles impactam o comportamento do seu cliente. No viés do presente, ele se caracteriza por essa nossa preferência a recompensas imediatas, mesmo que menores, em vez de ter uma recompensa adiada no futuro, como uma aposentadoria, por exemplo. Um exemplo clássico, o cliente sabe que precisa economizar ali uns R$300 por mês. Só que ele prefere o quê? Pedir o delivery do final de semana. Então ele não consegue resistir, porque já se tornou até um hábito, talvez, ele pedir o delivery. Então ele prefere se gratificar, porque talvez ele esteja cansado, estressado, triste, sozinho, e ele vai resolver essa questão comportamental usando mal o dinheiro dele. E se ele fizer isso de forma repetida, ele ainda vai automatizar um comportamento, transformando isso em um hábito financeiro ruim. Outro viés é o viés do otimismo, que é a nossa tendência a acreditar que no futuro tudo vai se resolver, que no futuro você vai ter, né, as competências desenvolvidas, que o dinheiro vai cair do céu, sei lá, né, porque o brasileiro adora falar isso, que no futuro tudo vai se resolver, como se tudo fosse cair do céu, ele não precisasse trabalhar em nada no presente para o futuro dele melhorar, mas ok. Um exemplo clássico é, no mês que vem vai sobrar dinheiro, aí eu começo a me planejar.
Quando eu acabar de pagar essa dívida que eu fiz, aí depois eu vou começar a me organizar. Gente, não vai. Depois, não vai depois. Você tem que entender que isso é um viés de otimismo. E você precisa entender o nome disso, que se chama viés de otimismo, que isso é uma tendência do comportamento humano. É natural que o ser humano se comporte assim. Então você precisa dar nome aos bois, você precisa trazer clareza desse agir inconsciente do cliente para ele poder ter a opção de agir diferente no futuro. Viés de confirmação, nosso último exemplo, é quando a gente busca informações que reforcem aquilo que a gente já acredita. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O cliente diz assim: mas todo mundo se endivida, é normal. Quem não tem boleto não tem patrimônio, né? Tem um ditado popular mais ou menos assim. Aí ele evita conversar sobre dados que vão dizer o contrário. Não é quem se endivida que tudo normal se endividar, não. Tá, é normal se endividar, mas também é normal ficar inadimplente. Também é normal não ter reserva de emergência. E quais são os malefícios desse comportamento? Então o cliente, ele tende não só a valorizar o que ele acredita, como ele quer ignorar tudo que é contrário àquilo que ele acredita. E o viés de confirmação, ele é muito importante para você não só desenviesar o cliente, para mostrar para ele o outro lado daquelas premissas que ele tem na cabeça, aquelas crenças que ele enraizou ao longo dos anos, como também para você ter cuidado na hora que você está apresentando um plano para ele. Porque se você bater muito assim, não, esse plano é maravilhoso, você vai ter que mudar, e o cliente estiver muito resistente, provavelmente ele está sob domínio do viés de confirmação. E você provavelmente forçando a barra de botar a goela abaixo, um planejamento desalinhado ali com ele, você vai gerar ali um afastamento do seu cliente. Então, como eu disse, entender de comportamento humano, ele é importante na prospecção, no engajamento e no feedback positivo que o seu cliente vai ter. Então, tem que entender de comportamento, tem que saber dar nome aos bois, tem que entender o quanto esses viés cognitivos podem representar de obstáculos para os seus clientes. Depois de entender esses 6 obstáculos, eu tenho certeza que você passou a enxergar o seu cliente de uma forma um pouco diferente. Ele já não parece tão indisciplinado, sem força de vontade ou sem letramento financeiro. Talvez seja você que não tenha entendido o que tinha por trás do que o cliente estava falando para você. Talvez você tenha focado tanto em lidar com os números do cliente que esqueceu do ser humano que toma as decisões financeiras. Então é preciso entender sobre tomada de decisão, é preciso entender sobre esses obstáculos. Nesse webinar aqui, por exemplo, você entendeu como o cliente toma decisões, você também entendeu que tem 6 tipos de obstáculos comportamentais e chegou à conclusão de que para você ter um planejamento que seja eficaz, que o cliente tire do papel, você precisa focar tanto nos números do cliente, ou seja, a solução realmente financeira que você vai entregar, quanto na questão de fundo comportamental, justamente porque tem um ser humano tomando aquelas decisões financeiras e, para fazer chegar naquele número ali que você está tratando. E é sempre bom nesse combo, porque quando você só entrega número, você está afadado a entregar um planejamento que pode funcionar para alguns clientes, para outros não, você também não vai saber por que funcionou para um, por que não funcionou para o outro. Afinal de contas, você não mapeou o obstáculo, não coletou dado comportamental. Então é aquilo, vai ser uma solução que vai ter uma eficácia limitada ou uma eficácia duvidosa. Vamos ver aí se o cliente vai tirar do papel ou não. Você vai ficar um pouco assim. Se você também fica só na questão comportamental, você tende a virar um terapeuta, financeiro, e aí é uma outra abordagem, é um outro tipo de exercer a sua profissão. Então, esse combo que é o interessante é você entregar justamente a solução financeira com a integração dos insights comportamentais, usando o quê? Economia comportamental e neurociência ao longo do processo. Inclusive, aqui no Neuroeconomia, dentro da nossa formação em finanças comportamentais, a gente ajuda os alunos nessa integração por meio de um método trifásico chamado CIMAP. Ele tem 3 grandes fases que você pode, a partir de hoje, também passar a usar. A primeira fase é a fase de coleta de dados. Então a gente foca muito em fazer o aluno desenvolver a competência de saber o que perguntar, saber como perguntar, promover uma escuta empática daquele cliente para construir uma ponte, com um cliente de comunicação que vai desde a sessão de prospecção até os feedbacks finais de uma consultoria. Depois você passa pela fase de mapeamento de obstáculos. Essa fase é muito importante porque ela vai antecipar as possíveis falhas de um planejamento, os obstáculos que aquele cliente provavelmente vai ter ao longo do percurso. Também pode te indicar o motivo de recaídas do cliente ou motivos que empacaram o cliente ali quando o plano parecia tão perfeito. E por fim,
a fase do planejamento estratégico, que é não só um planejamento financeiro focado ali, olha, você vai fazer um controle aqui dos seus números, você vai investir, você vai ter a meta tal. Não é tão simples assim. Você vai olhar para os obstáculos, olhar para os dados comportamentais e a partir desses dados, a partir desse mapeamento, você vai usar tanto os ativadores comportamentais que o cliente tem, quanto os obstáculos, para construir um planejamento cheio de intervenções comportamentais. E não necessariamente você vai falar para o cliente ficar fazendo exercícios comportamentais, reflexões, não é sobre isso, tá, gente? É justamente você fazer intervenções para que o cliente haja. Inclusive, quem usa isso? Governos, Google, né, grandes empresas de Big Tech, Airbnb, todas elas fazem esse mapeamento de obstáculos de tomada de decisão, que no caso é de consumo, de compra, e elas arquitetam, né, o ambiente para o cliente tomar melhores decisões. Então, vocês também se tornarão arquitetos de escolhas financeiras do cliente. Então você não precisa reinventar a roda, né? Não é que você vai mudar completamente o que você faz hoje, mas você precisa mudar a engrenagem. Você precisa colocar óleo aí para que isso rode melhor. E é óbvio que quando a gente está falando de comportamento humano, não existe uma bala de prata. Olha, se você fizer isso, o seu cliente vai mudar de comportamento. Se você ficar 21 dias seguindo um plano, você vai mudar o comportamento. Não, gente, nada disso existe. Não tem nenhuma evidência científica que comprove que uma pessoa depois de 21 dias mude de hábito. Isso é uma falácia que existe propagada na internet. Quando você está estudando ciência, você entende que a tomada de decisão ela é muito mais complexa, a mudança de hábitos ela é muito mais complexa do que se imagina. E diante da complexidade do ser humano, a gente precisa de método, porque é um método que dá segurança pra gente fazer, né? Saber o que perguntar pro cliente, saber como a gente pergunta, manejar um comportamento, ter uma conversa difícil, né? Entender se a gente vai ter que implementar novas intervenções, já que as que a gente implementou não funcionaram. A gente não fica perto, né? Eu costumo dizer quando a gente é planejador comportamental. A gente tem muitas cartas na manga para usar com o cliente. Então a gente não desanima, não desiste daquele cliente. A gente simplesmente se fundamenta no nosso método, a gente confia de que ele funciona e a gente confia também que o nosso repertório é capaz de operar até milagres, eu diria, né? A gente tem aqui casos, né, do Vitor, sempre comento dele, que tentou 4 estratégias até finalmente a cliente anotar os gastos. Então, por que ele ficou tentando 4 estratégias? Porque, primeiro, ele sabe como o cliente toma decisão, ele encarou aquela cliente como uma cliente que tinha um obstáculo que talvez ele não tivesse conseguindo mapear, e também entendeu que, às vezes, mesmo sabendo mapear um obstáculo, uma estratégia que você lança a mão ali com aquele cliente não necessariamente vai funcionar, então você precisa testar outras estratégias. Mas eu achei tão interessante que ele ficou muito satisfeito com a prestação de serviço dele, porque ele fez a cliente, né, agir dentro daquela consultoria e ele transformou a vida da cliente. Porque se ela fosse para um planejador tradicional, ia cair no mesmo lugar de, ela não avança numa consultoria porque ela não anota os gastos. Então ele conseguiu fazer com que uma cliente, né, uma vida, uma família fosse transformada. Se você entende que para você faz sentido ter em mãos um método baseado em evidências científicas, validado por centenas de profissionais de finanças, para te dar uma segurança de como agir diante de um cliente, né? Porque é muito fácil a gente pegar os números do cliente e cuspir uma solução financeira. Mas quando você centra para sua entrega no cliente, você precisa aprofundar um pouco mais e o método vai te ajudar a trazer essa segurança do que fazer, de um passo a passo a seguir. E se por fim, se faz sentido para você entender mais sobre como pessoas tomam decisões, porque afinal você atende pessoas e não planilhas, então eu quero te convidar a fazer a nossa formação em finanças comportamentais. É uma formação completa que vai te ensinar não só os conceitos de economia comportamental e neurociência, de acordo com a curadoria que a gente acha que é importante para um profissional fazer, como você vai ter acesso a ferramentas, templates, exercícios para fazer com seu cliente, agentes de inteligência artificial para fazer você coletar esses dados de uma forma mais assertiva e mais rápida do cliente, e acesso a todo o nosso banco de estratégias comportamentais para você fazer as intervenções. Ao fim, você vai ser certificado pelo Neuroeconomia Educação e você vai estar apto a construir planejamentos financeiros altamente personalizados, com valor percebido de mercado muito superior ao que um planejador médio consegue oferecer. É só você ver um botão aqui, Fale com a Equipe, e dizer que você veio desse webinar para você ter acesso à condição especial que a gente está oferecendo apenas para quem chegou ao final, porque a gente sabe que as pessoas têm foco de atenção. E também a gente vai deixar o link da página oficial da formação
para você saber mais, tirar suas dúvidas sobre essa formação que foi a primeira oferecida para profissionais de finanças com esse foco. Eu espero você do lado de dentro.